Em 1875, William Crookes desenhou um experimento que permitiu observar a existência de elétrons presentes nos gases. O fato de não importar o gás presente dentro da ampola demonstrava que todos possuíam o mesmo tipo de partícula. A ampola de Crookes, como ficou conhecida, é feita de vidro e dentro dela se faz o vácuo. Ela contém duas placas metálicas ligadas a uma fonte de tensão elétrica. A placa ligada ao polo negativo é chamada de cátodo e a outra ligada ao polo positivo é o ânodo. Quando os eletrodos eram submetidos a uma grande diferença de potencial, em torno de 10.000 volts, surge um feixe luminoso que sai do cátodo e atravessa o tubo. São os raios catódicos. Thomson mostrou que esses raios são formados por partículas carregadas negativamente. Hoje sabemos que essas partículas são os elétrons. Quando os elétrons saem do cátodo e atingem o ânodo ou a parede interna do tubo, há uma troca de energia. Essa energia cinética, os elétrons, é convertida, parte em calor e parte em radiação eletromagnética. Surge então uma luminescência esverdeada gerada pelo choque dos elétrons que atravessavam o tubo e se chocavam com a parede de vidro. Observa-se também que quando o anteparo é colocado dentro da ampola, Crookes utilizou uma cruz de malta, forma-se uma sombra, que demonstra a natureza retilínea do raio. Porém, ao inserir uma pequena roda de paz entre os dois eletrodos, ele pôde verificar duas coisas. A primeira era a direção do feixe luminoso, como a roda girava em direção ao ânodo, mostrava que o feixe vinha do cátodo. A segunda demonstração é a de que se o feixe podia girar a pá, ele era composto por partículas com massa, e não energia. Para provar a existência de carga nas partículas presentes no raio catódico, uma outra variação de experimento foi feita. Ao se gerar campos com cargas positivas e negativas, um campo de cada lado da ampola, observou-se que o feixe era desviado para o campo positivo. Como as cargas opostas se atraem, provou-se que o feixe possuía cargas negativas. O modelo atômico de Bohr tentava dar continuidade ao trabalho feito por Rutherford. Para explicar os erros do modelo anterior, Bohr sugeriu que o átomo possui energia quantizada. Cada elétron só pode ter determinada quantidade de energia, por isso ele é quantizado. O modelo de Bohr representa os níveis de energia e cada elétron possui a sua energia. É comparado às órbitas dos planetas do Sistema Solar, onde cada elétron possui sua própria órbita e com quantidades de energia já determinadas. As leis da física clássica não se enquadram neste modelo. Quando um elétron salta de um nível menor para um nível mais elevado, ele absorve energia, e quando ele retorna para um nível menor, o elétron emite uma radiação em forma de luz. Bohr organizou os elétrons em camadas ou níveis de energia. Cada camada possui um nome e deve ter um número máximo de elétrons. Existem 7 camadas ou níveis de energia ao redor do núcleo: K, L, M, N, O, P e Q. Algumas fragilidades e contradições no modelo ficaram claras na publicação de 1913. Outros foram mais tarde evidenciados com experimentos melhores, mais modernos e teorias mais elaboradas da mecânica quântica. Uma dessas fragilidades se pauta na contradição dos postulados com a eletrodinâmica clássica. Outro problema que pode ser citado é o que no modelo de Bohr apenas é descrito o comportamento dos átomos de hidrogênio e íons com apenas um elétron. Logo, sistemas de vários elétrons não estão incluídos. A teoria de relatividade não é considerada, embora seja atribuído ao elétron no estado fundamental do átomo de hidrogênio cerca de 1% da velocidade da luz. Ligações químicas no modelo de Bohr não podem ser entendidas, ou seja, o modelo não explica ligações químicas. Em todos os estados estacionários, o momento angular do elétron em torno da órbita de fora é muito grande, em particular no estado fundamental, mesmo na realidade sendo zero, nulo. A noção de uma órbita definida do elétron em torno do núcleo em 1927 conflitava com o princípio da incerteza descoberto por Heisenberg. Na física quântica, com todas as teorias e resultados obtidos até os dias de hoje e com os registros dos dados experimentais, o modelo orbital possui uma imagem fundamentalmente diferente do átomo. Ao contrário do que é aceito pelo modelo de Bohr, os elétrons no átomo possuem probabilidade finita de estarem até mesmo no núcleo. Atualmente, sabemos que eles não se movem em órbitas. Razoavelmente, aceitamos a ideia de uma nuvem de elétrons. Rutherford, no início do século XX, faz o experimento de bombardear uma folha de ouro e, a partir da análise dessa experiência, afirma que átomos são constituídos de uma nuvem difusa de elétrons, carregados negativamente, que circundavam um núcleo atômico denso, pequeno e carregado positivamente.
A partir dessa descrição, é fácil deixar-se induzir por uma concepção de um modelo planetário para o átomo, com elétrons orbitando ao redor do núcleo Sol. Porém, a aberração mais séria desse modelo é a perda de energia dos elétrons por radiação síncrotron. Uma partícula carregada eletricamente e acelerada emite radiações eletromagnéticas que têm energia. Fosse assim, ao orbitar em torno do núcleo, o elétron deveria gradativamente emitir radiações e cada vez mais aproximar-se do núcleo em uma órbita espiralada até finalmente chocar-se com ele. Os elétrons são atraídos pelo núcleo, porém, o colapso do átomo não ocorre, caso contrário, não existiríamos. O que impede o elétron de colidir com o núcleo é o princípio das transições quantizadas de energia. Segundo esse princípio, apenas transições eletrônicas que envolvem determinada quantidade de energia são permitidas. Essa quantidade de energia é múltipla de uma unidade de energia denominada quantum. Transições que envolvem quantidades diferentes do que os valores quantizados não ocorrem. Como a energia de um elétron está relacionada à sua distância ao núcleo, o elétron poderá deslocar-se até o núcleo somente se a energia relacionada a essa transição for igual a um valor quantizado. Caso contrário, a transição não ocorrerá. Esta ideia foi proposta pelo físico Niels Bohr e originou um modelo atômico denominado modelo de camadas eletrônicas. O princípio da incerteza de Heisenberg conflita com o modelo atômico de Bohr, uma vez que o primeiro defende que não podemos determinar com precisão e simultaneamente a posição e o momento de uma partícula. De acordo com o antigo modelo de Bohr, seria possível determinar a posição exata dos elétrons. A chamada nuvem de elétrons, nuvem eletrônica ou orbitais são volumes do espaço onde provavelmente há um elétron. Como é baseado em probabilidade, é chamado de princípio da incerteza. Esse princípio, proposto por Heisenberg, se aplica somente ao mundo subatômico, uma vez que a energia do fóton transferida para um corpo macroscópico não seria capaz de alterar a sua posição.